Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa Casa de Amor. Como sempre fazemos, vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Pai de amor e bondade, ao nosso Mestre Jesus, por permitir que nós estejamos juntos na tarde de hoje, para aprendermos um pouco mais das suas lições de amor. Então, Mestre, que tu possas ser o condutor das nossas palavras na tarde de hoje. Muito obrigada, que assim seja. Hoje nós vamos falar do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos. O nosso item é 7.8, que fala de sacrifícios agradáveis a Deus, né? Então, a nossa conversa é sobre esses sacrifícios que são agradáveis a Deus, que nos disse Jesus, né? Quando Kardec coloca essa questão de sacrifício, a doutrina espírita está fazendo uma referência, está estabelecendo o cristianismo na sua singeleza e na sua simplicidade. Ele quis com isso nos mostrar que as práticas exteriores não resolvem nossa condição existencial. E isso quer nos dizer o quê? Que todos os povos, em todas as épocas, os seres humanos se deslocaram nesse sentido. Eles começaram imaginando e foram educados para isso, de se oferecer algo material aos deuses ou a Deus, né? Se isso for feito pela pessoa, os seus enganos, os seus equívocos, as suas falhas morais estariam sendo solucionadas. Que maravilha, né? É a mesma coisa que quando a gente vai a um confessionário, né, sem críticas a nenhuma religião ou nenhuma doutrina, né, mas nós vamos lá e expomos as dificuldades pelas quais nós passamos, nossos enganos, e somos perdoados, né? Quem está ouvindo as nossas rogativas é um homem igual a nós, que não tem procuração de Deus para perdoar, mas o que ele faz? Ele nos dá a prece. Então, quando nós oramos, essa nossa prece vai ajudar a nós que estamos fazendo e vai ajudar a todos aqueles com a luz que ela emana que precisam também de ajuda, né? Então, nada é falho, né? Nós também costumamos fazer promessas, né? A minha sobrinha tinha uma prova de maquete na arquitetura. Ela disse: ai tia, eu fiz uma promessa, eu vou ficar 1 mês sem comer pão, sem comer doce, se eu passar na prova. Digo: ah, que ótimo, né? Tu acha que eu vou passar? Digo: olha, eu acho que tu vai emagrecer, né? Que tu vai ficar mais saudável, mas passar com certeza com a promessa não. Tu vai precisar sim estudar, aí tu vai passar. O que nós temos que pedir a Deus? Que nos ilumine, que tudo aquilo que nós aprendemos, que nós estudamos, que nós nos preparamos, né, possa estar tranquilo na nossa mente, que nós possamos fazer uma boa prova, né? Ela passou, acho que ela tinha feito a parte dela, né? Mas mas a gente faz promessas e elas acontecem. Acontecem, porque quem pediu tinha o merecimento, quem recebeu tinha o merecimento também. Não são em vãos, né? Mas não é assim, né? Eu prometo não fazer uma coisa que me dá prazer, né? Para conseguir outra, barganhar, né? Sem fazer minha parte. Não tem chance, né? Sem fazer a nossa parte, não temos chance. E Kardec veio nos ensinar, veio nos esclarecer que as coisas não acontecem desta maneira. Porque no tempo dos romanos, por exemplo, eles faziam grandes oferendas aos deuses para
vencer a guerra, né? Vencer as batalhas. Logo depois de fazerem as oferendas aos deuses, o que eles faziam? Envenenavam os seus convidados, né? O veneno era algo muito comum na Roma Antiga, né? Então lá estavam seus desafetos, que queriam se livrar deles para a batalha, ou seja lá por que for, e os envenenavam, né? Então, onde está a moral, o amor, o sei lá, né? De alguém fazer uma oferenda a Deus para vencer uma batalha e para assassinar, né, os seus inimigos, né? Então, os cristãos transformaram essas oferendas materiais em sacrifícios espirituais, né? Então, com isso, acabaram as oferendas, né? Então, são esses sacrifícios de fazer promessa, de fazer, né, minha culpa, minha máxima culpa, essas coisas assim. Mas quando nós vamos pedir a Deus, quando nós vamos orar, quando nós vamos adorar, nós temos antes que nos reconciliarmos com os nossos irmãos. Se alguém tem alguma coisa contra nós, se nós temos alguma coisa contra alguém, para que fazer isso? Para que nós possamos entrar em comunhão com o Pai sem nenhuma mágoa no nosso coração. Então, o mais importante que se destaca é a necessidade de perdoar e de ser perdoado, porque sem o perdão nós ficamos presos. E ficamos presos ao quê? A nossa dor, a nossa mágoa. Na passagem onde o Cristo diz que nós devemos nos reconciliar enquanto é dia, ou enquanto estamos a caminho, porque senão seremos entregues ao juiz que nos condenará, que nos entregará ao ministro da Justiça, que nos colocará na prisão e que de lá não sairemos até pagar o último ceitil. É difícil a gente, ouvindo assim, entender, né, que um Pai de amor e bondade tenha dito isso para nós, né? Então, mas assim, ó, a prisão do nosso ressentimento, da nossa raiva e até mesmo do nosso ódio e inconformismo, e principalmente daquela mancha terrível que é a mágoa. A mágoa é uma mancha terrível e que não deve permanecer no nosso coração. Porque essa mágoa, ela pode nos destruir. Ela faz com que nós não consigamos olhar para frente, vendo tudo de bom que temos e recebemos. Ela nos impede de fazer isso, porque nós ficamos tão penalizados de nós mesmos, né? Nos sentindo tão magoados, feridos, que nós não conseguimos olhar para frente, que nós não conseguimos caminhar, né? Tendo alguns minutos de autocomiseração, né, gente, é normal, né? Às vezes a gente tem, oh meu Deus, como sou infeliz, né? Oh, que isso, que aquilo. Tudo bem, faz parte da nossa inferioridade ainda, né? Agora nós traçarmos a nossa caminhada nisso, né? Aí é bem ruim. E o caminho? A reencarnação, o progresso. Nenhum de nós é mau. Nós só ainda não entendemos as verdadeiras leis de Deus, né? Ainda não temos ainda não chegamos nessa parte da nossa vida, né? Porque ainda estamos aqui na nossa encarnação, né? E esta é a nossa melhor encarnação, essa que estamos vivendo. Né? Então eu sempre me pergunto, digo, se hoje eu ainda faço tantas coisas que faço, imagino que eu já não fiz, né? Então, sendo essa a minha melhor encarnação, né? E a prisão? Que prisão é esta? A prisão da necessidade da expiação. Ninguém foge dela. O nosso plantio é livre. Plante o que você quiser, da maneira que quiser.
mas não tenha a menor dúvida de que você vai colher ceitil por ceitil. A expiação, ela não é um castigo para nós. Ela é sim um ensinamento, porque ela serve para que nós possamos aprender, nos reparar com a lei. Quando eu não aprendo, eu fico preso àquela necessidade. Se eu não consigo aprender, né, Roselaine, nós não conseguimos aprender a usar lá as áreas sociais lá no computador, nós ficamos presos àquilo ali, né? E agora? Onde é que eu aperto? E agora? O que é que eu faço? Né? É uma coisa bem simples, porque na verdade nós temos que nos ater ainda às coisas simples da nossa vida, aquelas que nós já podemos usar, trabalhar, gente, né? Então, nós ficamos presos a algumas necessidades. Então, passar pelas situações que nos fazem refletir, mas a doutrina espírita nos dá ainda um outro caminho, né? Que é o caminho da fé raciocinada, onde eu não espero a dor bater na minha porta, eu vou de encontro às minhas necessidades de crescimento espiritual, né? Eu vou de encontro às minhas necessidades de elevação moral e eu vou de encontro àquilo que o Pai espera de cada um de nós. Não sei quanto vocês, mas uma das coisas que eu ouço bastante, que as pessoas me dizem, vocês espíritas adoram sofrer. Não, nós não adoramos sofrer, não. Nós queremos ser muito felizes sempre. Mas acontece que a dor existe. E se ela existe, foi por nós a causamos. Alguma coisa nós fizemos ou deixamos de fazer, né, na nossa caminhada, que essa dor veio ao nosso encontro. Ou seja, para que nós possamos realmente refletir, pensar, né, avaliar o que nós fizemos, o que nós estamos fazendo hoje, né? Então, o que nós poderíamos ter feito, por que estamos nessa situação, por que estamos junto com essas pessoas, né? Por que estão... Sabe, todas essas coisas que é a expiação que nos faz refletir, né, sobre tudo, né? Porque o que o Pai espera de nós? Jesus, nossos anjos guardiões, o nosso guia espiritual, aquele que abalizou a nossa encarnação. Olha a responsabilidade, né? Eu sempre agradeço ao meu e peço para ele não desistir de mim, que um dia eu vou dar certo, né? Então, o que ele nos diz? Deixa ir, eu ajudo. Eu garanto que ajudo. Entende? Ele se comprometeu por nós. Ele confiou em nós, ele acreditou em nós, né? Então nós temos que responder, né, a tudo isso. O que eles estão esperando de nós, né? Será que eles estão esperando que a gente ligue o interruptor, aceito Jesus no meu coração, pronto, sou uma nova criatura assim? Será que é isso, gente? E aqueles nossos séculos de enganos, de equívocos, de ignorâncias acerca da lei de Deus, de erros cometidos nas nossas diversas encarnações, dos vícios que nós trazemos, será que eles se apagam assim naturalmente? Sendo que, na verdade, nós levamos, em média, 9 reencarnações para podermos acertar. Não tudo, o que é mais difícil para nós, né? Então, se apaga assim naturalmente, a partir de hoje, né? Eu aceito e tudo é esquecido, né? Mas será que aqueles a quem nós fizemos mal ou prejudicamos de alguma forma vão se esquecer rapidamente também? É uma coisa que acontece comigo e eu transporto para o outro. Não, né? Isso não pode acontecer de maneira automatizada, né? De jeito nenhum.
Isso é uma coisa que a nossa fé raciocinada rechaça imediatamente, né? Aquela nossa fé, que não é de esperar a dor chegar, que vamos de encontro, que sabemos que por alguma razão estamos passando por essa dificuldade, né? Então são essas coisas assim que nós vamos vivenciando e que não é automatizada, que é algo que nós temos uma longa caminhada, né, para corroborar. Evidentemente, né, que isso vai acontecer de uma forma mais devagar, porque ainda nós não nos convencemos de determinadas coisas, outras nós ainda não aceitamos, mas é o nosso tempo, gente, é a nossa hora, e tudo tem que ser feito nesse tempo, né? A gente vai errar muitas vezes, né? Mas vai chegar uma hora que a gente vai dizer, não, por favor, né? Isso aí eu já passei, eu já fiz, vamos voltar. E a gente vai dizer isso sim. Paulo de Tarso, na sua busca, depois de ter se encontrado com o mestre, ele ouviu: ama, trabalha, espera, perdoa. Ama, trabalha, espera, perdoa. E isso é para nós, né? Nós temos que primeiro amar, aprender a amar, nos amar, né? Para podermos amar ao nosso próximo, né? Nós temos que trabalhar, o trabalho é indispensável na nossa caminhada, indispensável, não podemos viver em berço esplêndido, né? Temos que esperar. Não é ligar na tomada e aconteceu. Espera. E por fim, perdoa. Não menos importante, mas perdoa. Por quê? Nem todos nos aceitarão. Nem todos concordarão conosco. Nem todos estarão ao nosso lado. Então nós temos que aprender a perdoar. Então o Pai espera que nós nos esforcemos porque precisamos conquistar, incorporar ao nosso patrimônio moral e intelectual. Quando falamos do sacrifício mais agradável a Deus, fica parecendo que existem outros sacrifícios agradáveis, né? Por que será que o sacrifício agrada a Deus, né? A gente já falou, somos filhos de um Pai cheio de amor, cheio de misericórdia. Por que então precisamos nos sacrificar? E o que seria esse sacrifício? É quando abro mão de alguma coisa para que alguém seja beneficiado. Isso é muito comum, né, entre os pais com seus filhos, né? Mas ainda é um pouco difícil para nós, né? Por que eu vou me prejudicar, né? Eu vou fazer primeiro para mim, ele chegue lá. Então são coisas pequenas do nosso dia a dia, né? Então, coisas assim, não entre em contendas, não discuta, não bata a boca. Se a pessoa quer ter razão, deixe que a pessoa tenha razão. Por que tu quer ter razão? Se o que tu acredita, se o que tu faz, o que tu vê é verdadeiro para ti, ponto. Se tu estiver certa, tudo bem. Se a pessoa estiver certa e tu duvidou dela, peça desculpas. Realmente, tu estava certa, né, de ter dito aquilo. Se ela está fazendo alguma coisa ruim, o problema é dela, não é nosso. Agora, se nós entrarmos na vibe dela, né, de discutir, de bater boca, nós também seremos responsabilizados por tudo aquilo que nós estamos criando, gente. Então, são coisinhas pequenas, nós não temos ainda condições de grandes mudanças, né? São coisas pequenas. Então, isso é o significado do sacrifício, e não aquela barganha que nós estamos acostumados à troca de favores, né? Quem nunca falou, né? Pô, meu pai, né? Olha, eu tô aqui, dá uma força aí, né? Quem sabe, já fiz isso, vou fazer aquilo. Quantas vezes a gente já disse isso? E vamos dizer muitas outras vezes ainda, né? Então, é normal, ainda é normal para nós, né? Mas Jesus veio trazer para nós
uma ideia, uma visão diferente da palavra sacrifício. Quando pegamos a palavra sacrifício e entendermos que significa fazer sagrado, tornar sagrado, mas tornar o que sagrado? Como é que eu posso tornar alguma coisa sagrada? O que eu tenho que tornar sagrado é a minha existência, é a minha vida que tem que ser entendida como um bem sensacional e não como essa coisinha que a gente trata a vida. A nossa vida é algo muito maravilhoso. Olha tudo que nós temos, tudo que nós podemos compartilhar, tudo que nós podemos dividir, tudo que nós podemos ver, fazer. Quantas coisas estão à nossa disposição, estão ao nosso alcance, né, para que nós possamos viver melhor no mundo, né? Então, é fazer sagrada a vontade do nosso Pai, que nos fez estar aqui hoje. Muitas vezes nós falamos assim: você não sabe de nada, você não conhece a minha vida. Ninguém conhece ninguém. Ninguém conhece a vida de ninguém. Quantas vezes a gente diz assim: mas eu queria estar no lugar daquela pessoa, viajando, ou sei lá eu o que tipo de coisa. Mas eu pergunto, e tu queria a vida da pessoa? 80%, 99% das vezes a resposta é não. Nós não queremos a vida da pessoa, nós não queremos calçar o sapato que ela está usando. Nós só queremos aquela parte boa que ela está usufruindo, né? Então, nós não conhecemos ninguém realmente, né? Nós estamos aqui hoje porque temos a generosidade de um pai e de uma mãe que podiam não estar conosco por vários motivos, mas nós estamos aqui. Vocês sabem, nosso lar é a nossa primeira e mais importante escola. Lá estão os nossos amores e os nossos desafetos, né? Eu posso ter alguma dificuldade com aqueles que estão destinados a serem meus pais e não querer reencarnar. Aqueles que serão meus pais poderão ter alguma dificuldade comigo e não querem reencarnar como meus pais porque têm medo de falhar, de não saber me amar. Existe tudo isso. É um tratado que realmente não temos condições ainda de entender tudo que é feito para que isso possa acontecer, para que nós possamos vir aqui habitar este maravilhoso corpo físico, né? Mas nós aqui por essa generosidade e pela generosidade do nosso Pai Maior que permitiu que a gente viesse ainda e mais uma vez para conseguirmos fazer a nossa história um pouco melhor do que ela está sendo feita até agora. Nós ainda temos a ilusão que precisa ser destruída o quanto antes de nós, que nós somos o centro do universo. Gente, não podemos nos dar uma importância que nós não temos. O mundo vai continuar vivendo, as pessoas vão continuar trabalhando, as coisas vão continuar acontecendo, mesmo que nós não estejamos aqui. Então não vamos nos dar essa importância. E que as nossas dores doem mais que as suas dores. As minhas necessidades são muito maiores que as suas necessidades. Então, baseado nessas coisas todas que a gente acredita, nós vivemos querendo que todas as pessoas nos sirvam na hora que queremos e do jeito que queremos. Toco nesse celular, está lá escrito, fulana ligando, né? Pelo amor de Deus, isto é hora de ligar? Será que a dor tem hora para chegar? A necessidade tem hora para chegar? Será que precisar de uma palavra amiga tem hora para chegar? Tem que marcar hora para a gente fazer? Então, seja qualquer hora, isso é hora
de adiar que estou disponível para essa pessoa? Esta é a nossa visão ainda, totalmente turva. Quando Jesus, sabendo que naquela época era uma coisa comum fazer esse tipo de oferenda, ele traz para nós, se tem alguma coisa que não está resolvida, que você precisa melhorar, vá lá e resolva primeiro. Ele mostra para nós que precisamos fazer uma limpeza para que possamos ser dignos de alguma coisa. Uma pessoa está nos devendo dinheiro. Tem gente que é muito cara de pau, né? Que vai voltar e vai pedir mais. Mas, teoricamente, a pessoa está nos devendo. O que ela faz, então? Ela corre da gente. Ela não quer nem nos ver, né? Então, é isso que nós estamos fazendo? Fugindo? Então, porque todos nós somos devedores. Todos nós estamos devendo. Todos nós fazemos bobagem. E todos nós ainda temos sentimentos horrorosos. Podem ser passageiros, podem ser rápidos, podem ser... A gente pode se dar conta, etc., mas nós ainda temos, né? E o que nos diz Jesus? Examine a sua consciência. O que você vem pedir aqui? Com que coração você vem pedir? Quando vou fazer algo bom, meu coração tem que estar bom também. Não posso ir lá cheio de mágoa, de rancor, enlameada de sentimentos negativos, de sentimentos ruins, querer fazer uma coisa boa, porque na verdade não vai sair, né? Eu não tenho isso naquele momento, então eu preciso esperar que isso saia de mim de uma forma autêntica, de uma forma verdadeira. O que o Pai espera de nós, o que estamos fazendo aqui na Terra, evoluir, né? Se precisamos evoluir, é porque não está bom. Se já estivesse bom, não precisaríamos mais evoluir, nem estaríamos vivendo num mundo de provas e expiações. Então, se não está bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer. Entender o motivo, que é preciso evoluir. Eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. Não existe isso. Estava no dia errado, na hora errada, na situação errada. Não existe. Ninguém está em lugar errado. Embora às vezes seja doloroso, a gente considere uma injustiça, e a injustiça existe, mas não existe um injustiçado, gente, né? Existe um lugar chamado evolução? Não. O que existe é o meu caminhar. O meu caminhar é a evolução. Sem passar pelo caminhar, nós não chegamos lá. A minha caminhada é a minha evolução. A forma como resolvo caminhar é que me fala se estou evoluindo ou não. Nós temos também que cuidar muito com as nossas chamadas zonas de conforto. Pois às vezes nós estamos confortavelmente numa situação ruim, isso acontece, porque eu me acostumei com aquilo e eu nem sinto mais a diferença, estou assim meio anestesiado pela escolha que fiz. E vivendo como se somente eu tivesse essa vida, como se eu não tivesse nenhuma escolha nessa vida, né? Então, se nós não enxergarmos essas zonas que nos deixam apáticas, paradas, sem movimento, não vou entender que as coisas continuam a acontecer da mesma forma para mim, porque eu não mando para o universo nenhum movimento diferente. Então, o que faz o universo? O universo vem repetindo o movimento que venho fazendo várias vezes e nada se modifica na minha caminhada, né? Paulo, mais uma vez, nos traz muito bem exemplificado e falado sobre o bom combate. O que é o bom combate? É quando eu combato as minhas más tendências. Mas o que significa isso? Nós temos boas e más tendências. Então nós pensamos assim,
Como é que eu vou combater uma coisa que já é minha? Primeiro, percebendo que ela é ruim. E nós já temos condições de fazer isso. A gente sabe quando está fazendo uma coisa ruim, porque a nossa consciência, na hora, sinaliza, né? Percebendo, número 2, que ela faz mal aos outros. Se eu estou prejudicando alguém, eu estou fazendo uma coisa ruim. Isso é uma má tendência, né? Terceiro, entendendo que aquilo que eu tenho que ultrapassar, aquilo que não tem que ficar mais em mim, aquilo que tem que sair de mim. Isso que eu tenho não é bom, eu tenho que passar por aquilo, não pode ficar mais em mim, então eu tenho que combater essa minha má tendência, esse bom combate do Paulo, né? Então, o que somos é um presente de Deus. E o que nos tornamos é o nosso presente para Deus. Palavras de Emmanuel. Então, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós.